Fala galera, tudo bem? Começando mais um comitê on-chain da Omega. Vamos analisar alguns indicadores on-chain do Bitcoin e 4 razões que podem fazer o Bitcoin explodir daqui para frente e uma razão que pode preocupar e pode travar um pouco o preço no curto prazo. Bom, começando com o indicador do Market Value e o Realized Value, o desvio padrão dessa razão, tá? A gente vê que o indicador está em zona neutra e quase uma zona de compra aqui no all-time high que a gente atingiu em março. O indicador não chegou nem perto da zona de exaustão, que seria lá acima de 6 aqui. Nos outros picos de bull market a gente teve esse indicador chegando nessa região. Isso é positivo porque mostra que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer até que esse indicador entre nessa zona de exaustão. Então hoje eu vejo esse indicador mostrando que comprar Bitcoin ainda assim é uma oportunidade boa, independente do preço estar muito próximo aí do seu all-time high. A gente pode ver que as baleias, né, a oferta, a mudança de oferta de um ano dessas baleias vem aumentando bastante, ou seja, elas estão acumulando Bitcoin, tá? Através dos ETFs, através de corretoras. A gente pode ver que essa acumulação nunca foi tão grande, de acordo com esse indicador aqui embaixo. As baleias estão acumulando bastante Bitcoin através dos ETFs. O Coinbase Premium Index, que mede o prêmio entre o preço do Bitcoin na Coinbase versus outras corretoras, o que mostra para a gente, né, a atividade dos institucionais. Veja que quando o preço responde positivamente, a gente tende a ter um volume institucional grande e isso gera um prêmio, né, versus o preço das outras exchanges, preço do Bitcoin, um prêmio positivo. Não é o caso agora, a gente está tendo um prêmio negativo, mostrando que a atividade desses institucionais nesse momento ainda é baixa. A gente não encontra um prêmio significativo nesse indicador para configurar uma compra violenta, uma compra mais agressiva dessas instituições que, né, como a gente sabe, dos 11 ETFs, 8 são custodiados e negociados através da Coinbase. O lado da demanda mostra que a gente está tendo demanda nesses últimos dias, né, no Bitcoin. Esse indicador pega uma média de vários indicadores como a mudança na oferta de endereços com 1 ano de inatividade, mudança nos endereços com um lifespan mais curto, de 3 meses de inatividade, e essa atividade é medida aqui, essa demanda é medida por essa atividade desses endereços, e a gente vê que estamos tendo demanda crescente, né, desde que o Bitcoin corrigiu lá para 58 mil dólares, mais ou menos. A gente está tendo uma mudança de sentimento, uma mudança de demanda, né, de acordo com a alta do preço. Agora que a gente chegou perto de uma resistência, né? Para mim a resistência mais importante seria 70 mil dólares. Acima disso o Bitcoin vai andar bastante, com certeza. A gente vai ter uma certa liquidação de shorts ali. A gente vai ver que tem uma situação acontecendo também no Bitcoin que está travando o preço. Aqui só uma curiosidade, né? O El Salvador continua comprando 1 Bitcoin por dia. Eles estão quase atingindo 6 mil Bitcoins no seu tesouro desde o início da estratégia. Então eles estão continuando a comprar, independente do preço, 1 Bitcoin por dia, né? Então a gente vê que essa curva vai subindo devagarinho, está próximo de chegar a 6 mil, acho que mais 20 ou 30 dias aí eles vão chegar em 6 mil Bitcoins, né? Agora, o indicador que mais me chama a atenção é esse aqui. A gente consegue ver ali em azul a oferta detida por investidores de longo prazo. Esses investidores tendem a se posicionar no Bitcoin antes do preço subir e tendem a sair em regiões de alta, onde o varejo, que seriam os investidores de curto prazo, mostrado aqui pela curva rosa, tendem a entrar. Então a gente viu que desde o pico de março, esses investidores de longo prazo começaram a vender seus Bitcoins, né, diminuir essa oferta nesses endereços, e os investidores de curto prazo começaram a comprar, né? Isso caracteriza um topo na sua maioria das vezes.
Então a gente viu essa atividade dos investidores de curto prazo aumentar e ficar bem ativa. Só que agora, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo, porque o Bitcoin está há muito tempo sem se movimentar. Esses investidores não têm muita paciência e não têm muito estômago para perdas, né? Essa oscilação do Bitcoin aqui pode ser bem grande, né? De 20% a 30% dentro desse intervalo que a gente se encontra aí há 7 meses, basicamente. Mas agora, veja, os investidores de longo prazo voltaram a acumular e voltaram a comprar dois investidores de curto prazo que estão sem paciência. Então isso mostra para mim que a gente pode estar muito próximo de um rompimento aí de 70 mil dólares e de uma nova corrida de alta no Bitcoin, potencialmente chegando a 100 mil dólares, com certeza entre 80 e 90 mil dólares com mais probabilidade, isso levando a toda uma alta do mercado cripto, com a dominância do Bitcoin provavelmente subindo e em algum momento isso invertendo para as altcoins também. Mas esse gráfico aqui me deixa bastante entusiasmado. Agora a gente vai olhar 4 razões para o Bitcoin explodir daqui para frente. Primeiro, a liquidez global, tá? A gente vê que o Fed já iniciou corte de juros, alguns outros bancos, como o Banco do Canadá, já iniciou também corte de juros. A gente teve o Global M2 aqui embaixo, ó, tendo uma alta, ou seja, mais liquidez nos mercados. A gente está vendo aqui a liquidez do mercado cripto retornar em forma de stablecoins. A China também fazendo estímulos na sua economia, injetando liquidez. E tudo isso com o preço do Bitcoin sem se movimentar. Então, essa injeção de liquidez global com certeza vai fazer os ativos de risco, até o próprio Bitcoin, subirem com mais facilidade. Então, é uma coisa muito positiva que pode levar o Bitcoin para novas máximas. O Coinbase App Rank significa a posição do app da Coinbase na App Store, ou seja, uma medida de interesse dos investidores para cripto. Hoje a gente vê que a posição desse aplicativo no ranking de downloads da Apple Store é apenas 463. Em março, esse aplicativo ficou no top 20, mostrando que com a alta do preço, o interesse da maioria das pessoas volta para o mercado. Nesse momento, a gente está com desinteresse do varejo, né? Então esse investidor ainda não voltou. Então isso representaria mais liquidez para o mercado, né? E isso com certeza basta o Bitcoin romper 70 mil dólares, que eu tenho certeza que esse indicador, esse ranking do app da Coinbase vai começar a subir. Outra métrica de desinteresse geral no Bitcoin é o Google Trends. A gente vê que o termo de pesquisa aqui, Bitcoin, está nas suas mínimas históricas, tá? Então bem distante aqui do topo que a gente viu lá em 2021, que a gente viu aqui em março também. Então, no geral, mercado, investidores, né, estão com desinteresse frente ao Bitcoin, mesmo com o Bitcoin a poucos pontos percentuais do seu all-time high. Então, isso é algo para ficar de olho. Como eu disse, basta romper 70 mil dólares para esse pessoal começar a voltar com mais força para o mercado. E aqui, para mim, o principal catalisador que a gente pode ter, a eleição americana, no dia 4 de novembro, se aproxima. A gente está aí a menos de 15 dias da eleição. E no Polymarket, isso aqui é um site de prediction markets, né? Não é uma pesquisa encomendada por mídia, por nada. Isso aqui é dinheiro que pessoas apostam, né, no Trump ou na Kamala Harris. Hoje, por exemplo, se você apostar no Trump, você vai ganhar menos a chance dele ganhar ali como prêmio, e na Kamala você vai ganhar menos 36,3% de chance. Que ela tem, você vai ganhar menos isso como prêmio. Então as pessoas vêm aqui e apostam através desse site que é baseado na rede Ethereum. E hoje, de acordo com os, não vou dizer investimentos, mas com as apostas dos investidores aqui, das pessoas dentro desse site, isso gera um pool de chances para o Trump de 63,8%. Claro que no longo prazo, né, os fundamentos do Bitcoin são muito sólidos. No longo prazo, eu acho que não importa quem vai ganhar a eleição. Não vou fazer aqui nenhuma analogia política, mas eu acho que com o Donald Trump a gente vai subir mais forte. O mercado cripto vai ter uma regulamentação muito mais positiva dentro dos Estados Unidos.
e com certeza o mercado vai subir muito mais com o Trump do que com a Kamala, principalmente no curto prazo. Então, esse é um catalisador interessante para a gente observar nos próximos 15 dias, talvez o principal. E agora algo para ficar de olho, pessoal. Eu compartilhei isso aqui com o pessoal da Omega. Esse aqui é o gráfico de Open Interest da CME Futures, ou seja, é os juros em aberto da bolsa de CME no que diz respeito ao ativo Bitcoin. Esse gráfico aqui, você pode ver que os altos e baixos coincidem bastante também com os altos e baixos do preço do Bitcoin que a gente está vendo nesse momento. Mas mais do que isso, isso aqui representa as posições em aberto na bolsa de CME no Bitcoin. E na bolsa de CME, para você negociar lá, você tem que ser uma instituição financeira, ou seja, você tem que ter bastante capital, você tem que ser uma instituição. E esses ups and downs aqui, esses altos e baixos no gráfico dos juros em aberto, ou seja, demonstram posições montadas no Bitcoin. O funding da CME, no geral, a taxa de financiamento está negativa, indicando que esses juros em aberto são mais shorts do que longos, são mais posições compradas. E se a gente vê aqui os net flows, né, ou seja, os inflows nos ETFs, veja aqui quando a gente teve em agosto uma sequência de net flows positivos altos, 194 milhões, 88 milhões, 252 milhões, 200 milhões, o Open Interest aqui em agosto começou a subir bastante também, tá? Em setembro, a gente viu a mesma coisa recente, a gente teve, na verdade, o maior net flow positivo no Bitcoin nos últimos 4 meses, nessa semana do dia 11 aqui até o dia 18, tá? Então, isso refletiu também na alta máxima desses juros em aberto na CME. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse pode ser um trade que as instituições estão fazendo no Bitcoin, onde elas compram o ETF, ou seja, compram Bitcoin spot nos ETFs e vão na bolsa da CME e shortam o contrato futuro e coletam a gente chama de base desse trade, né? A diferença entre o preço do contrato e o preço spot do Bitcoin, além das taxas de financiamento, isso gera um ganho e é uma operação com muito baixo risco, né? Essa operação é um pouco complicada, mas em resumo é isso. E por que isso é algo para observar? Porque enquanto as instituições continuarem a fazer isso, o preço do Bitcoin pode continuar travado entre os 69 e os 55 mil dólares, assim como está, né, nos últimos 7 meses. Então, com certeza, essas instituições estão ganhando muito dinheiro com o Bitcoin lateral do jeito que ele está. E isso é algo para ficar de olho. Na minha visão, acima de 70 mil dólares, esse trade perde um pouco de risco-retorno, né? Não deixa de ter um risco-retorno muito, muito legal. Então, é importante para o Bitcoin andar que o Bitcoin rompa 70 mil dólares. É a principal resistência que a gente tem que romper. E com certeza um volume enorme desses shorts aqui vão ser fechados, liquidados. Isso vai impulsionar o preço com muita força. E aí sim a gente vai ter uma pernada de alta bem interessante pela frente. Mas enquanto isso, essas instituições compram os ETFs spot, né? A gente vê aqui, ó, nos últimos dias um total, né, juntando BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, todos, a gente tem um total de 253, 555, 371 milhões, 458, um total enorme alocado nos ETFs, né, nesses últimos dias, assim como a gente viu a alta aqui de quase 9 bilhões para quase 12 ou mais de 12 bilhões de dólares em Open Interest, né? Ou seja, os investidores compraram o ETF Spot e shortaram essa mesma quantidade aqui na bolsa de CME. Então, é um trade que essas instituições estão fazendo e isso está travando o preço do Bitcoin, né? Então, essa é a última observação que eu deixo aqui. E como eu disse, a resistência mais importante é 70 mil dólares para o Bitcoin romper e ter uma pernada de alta como a gente gostaria de ver. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Comitê On-Chain da Omega.